Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras de fevereiro e os livros que eu quero ler em março. Então, no vídeo anterior eu havia dito que em fevereiro eu gostaria de ler alguns livros. O primeiro, o Ilíada, né? Na verdade, terminar de ler Ilíada, do Homero. Eu queria ler também, mas eu não sabia, né? Eu falei que eu comprei, mas era um livro sob encomenda, que é o livro Maldito Sertão, e que eu estava dependendo disso para saber se eu ia conseguir ler ou não, né? Se ele ia chegar. E eu também falei que eu queria ler o nono volume do mangá Monster, mas que o prazo de entrega, né, estava sendo só em março, então também não sabia se ia conseguir ler. E o Bonnie, né? O volume 2 da HQ Bonnie, que eu também não sabia se eu ia comprar ou não, porque eu não tenho aqui em casa. E da minha leitura da Bíblia, eu falei que eu gostaria de ler o Evangelho segundo São Lucas. De todos esses livros, eu só consegui ler dois, que foi o Ilíada e o Evangelho de São Lucas. Então, eu cancelei minha compra do Maldito Sertão porque nunca informavam um prazo. Lá falava que ia avisar pelo e-mail. E eu não recebi nenhum e-mail. Então eu não sei se não chegou para mim, o que é que aconteceu, ou se o pessoal mesmo que demora a responder. Mas eu só sei que eu cancelei a compra, né, para depois tentar de novo em outro momento. Não comprei Bonnie nem Monster também, até porque o Ilíada consumiu o meu mês inteiro. Então, naturalmente, fevereiro já é um mês pequeno, né? Ele tem menos dias. E aí tem o carnaval, então eu viajei para casa dos meus pais, né? Fui visitá-los. E assim, quando eu vou para lá, eu não leio, né? Eu até tento, eu levo o livro, mas é difícil eu leio bem pouco. Então, eu já perdi, entre aspas, esses dias de leitura, né? Mas nada se equipara a estar com a família, né? Então eu preferi deixar para lá e aproveitar, né? Esses pequenos momentos que eu consigo ter com eles, com os meus pais e os meus irmãos. Mas o Ilíada, ele consumiu todo o resto do meu mês de leitura, então por isso que eu também não consegui encaixar outras leituras, né? Então eu aproveitei e não comprei para não gastar dinheiro, porque a vida de adulto é assim. E agora eu vou falar um pouco sobre ele. Então, eu li nessa edição aqui da Penguin Company, Ilíada de Homero. Ele vem nesse box que vem a Ilíada e a Odisseia. Então, como eu tinha dito, em alguns vídeos em que eu já falei sobre esse livro, é uma leitura conjunta, né, fazia parte de uma leitura conjunta de um curso de mitologia que eu faço. E essa era a leitura do ano passado. Então, ao longo do ano inteiro, era para a gente ter lido a Ilíada. Só que eu não consegui acompanhar essa leitura. Eu li cerca de 250 páginas desse livro e não consegui terminar. Aí decidi finalizar logo aqui nos primeiros meses desse ano para né, conseguir acompanhar depois a Odisseia, que é o desse ano, né? A leitura conjunta desse ano de 2026 é a Odisseia. Quando eu fizer um vídeo específico sobre a Ilíada, né, que eu vou aqui, ó, muitas marcações, né? Foi um livro bem proveitoso, então eu pretendo trazer um vídeo só sobre ele. Aí eu falo um pouco mais desse curso que eu faço, né? Esse curso de mitologia. Mas ele é bem legal, bem interessante. E é um assunto que me interessa muito, né? Então eu tô super satisfeita em estar fazendo ele. Esse livro aqui, a Ilíada, ele vai retratar a Guerra de Troia. Ela já está aqui no seu último ano. Se eu não me engano, a guerra já estava acontecendo há 9 ou 10 anos e a história se passa no último ano dessa guerra. Então, assim, vão ter muitas cenas de batalha. É um livro com bastante ação. Vão ter muitas batalhas, muitos conflitos de guerra mesmo no campo. E o autor descreve tudo de uma forma muito interessante, muito visual. Então, ele fala exatamente o que está acontecendo com aqueles personagens, né, que ele está contando aqui. E é bem impressionante algumas cenas, eu marquei várias. Então, assim, é um prato cheio para quem gosta, né, de livros de ação, aventura, assim.
É muito bom. Então, nós temos essa guerra acontecendo entre os troianos e os aqueus, ou os argivos, né, que eles também chamam aqui, por causa de uma mulher, que é a Helena, a famosa Helena de Troia. Então, eu vou aprofundar mais sobre isso no vídeo sobre esse livro, mas é basicamente isso que está acontecendo. Então, nós vamos acompanhando tanto os troianos quanto os aqueus. Nós vemos também aqui a interferência dos deuses, né? Os deuses aparecem bastante aqui nessa história, os deuses gregos. Então, vai ter Zeus, Atenas, Apolo, vários, né? Todos eles vão aparecer aqui, o que é bem legal também ver como esses deuses vão interferindo na guerra e na vida aqui de cada ser humano. E também vai abordar bastante sobre as relações familiares e também entre os amigos, né? Eles se amam muito aqui, tem um senso de honra e de glória também muito grande que permeia todo o livro. Então eles vão à luta, eles vão à batalha, mesmo sabendo que eles vão provavelmente morrer, mas eles não deixam de ir lá e de defender os seus, né? Então eles querem defender suas muralhas, eles não querem ser saqueados, eles querem proteger os anciãos, as mulheres, as crianças. Fora que, né, um ao outro durante a guerra, né? Eles vão se protegendo também conforme vai dando para fazer isso, né? Então, assim, é um livro muito interessante. Eu não sei porque eu demorei tanto para ler. Eu tinha um certo receio pelo tamanho, né? É um livro um tanto grande. E eu acho que eu tinha receio de ser um livro com palavras muito difíceis, ou que eu não fosse entender. Não sei. Só sei que eu li agora e foi ótimo, eu amei. Nota 10 de 10. E aí eu trouxe só para ilustrar, né, o Evangelho de São Lucas, que na ordem aqui que aparece na Bíblia é o último evangelho, nessa ordem de edição mesmo, né, na hora de compor a Bíblia. Que também é ótimo, o Evangelho segundo São Lucas. Eu gosto muito, ele é até um pouco grande, ele tem uns 24 capítulos, mas é claro que vale muito a pena ler. Se você é cristão e não leu, leia, é muito importante. E se você não é, mas tem curiosidade, vai ler também, né? Sempre é de muita serventia. Além de você também poder ler de um ponto de vista de história mesmo. Você está lendo ali uma história. Então, por exemplo, você que já leu a Ilíada e gosta de ação e aventura, a Bíblia também está repleta de histórias de ação e aventura. Então, aproveite. Bom, gente, então foi só isso que eu consegui ler no mês de fevereiro. E tudo bem, sabe? Não é uma competição para a gente ver quem lê mais, né? Cada um vai lendo no seu ritmo, vai lendo como consegue, como pode. Você, se não conseguiu ler nenhum, também não tem problema. O que importa é o nosso esforço, né? Em estar lendo ali um pouquinho todo dia. E se não der também, tudo bem, gente. A vida tá aqui para ser aproveitada e a leitura tá para ser um hobby, né? Tem muita gente que trabalha até com a leitura, né? Mas assim, é de uma forma prazerosa, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço. Então vamos agora para as leituras de março, né? O que é o que eu quero ler neste mês. É um mês um pouco maior, né? Ele tem 31 dias. Então, vou conseguir ler mais, eu espero, né? Do que no mês anterior. Mas eu separei para ler esse mês esse livro aqui, Confissões, de Santo Agostinho. É um livro que está na minha lista, né, de livros para ler esse ano. É um livro que muito me interessa, né, a história desse santo. E aqui são as Confissões de Santo Agostinho, né? A gente vai ter ali alguns relatos sobre a vida dele, contados por ele mesmo. Acho que é um bom livro para se ler nesse período agora da Quaresma, né? Que para mim é muito importante. E eu acho que casou bem, não foi de caso pensado que eu peguei esse livro, tipo, que eu já tinha estipulado um livro por mês, né? E aí eu não pensei nisso na hora que eu fui colocar esse livro nesse mês, né? Que era março ou abril. E aí deu super certo, se encaixou direitinho. Mas então, eu pretendo ler, não é um livro muito pequeno, né? Para minha rotina e para o tempo que eu tenho de leitura, né? Ele tem cerca de 450 páginas. Então, eu espero conseguir terminar de ler esse mês e conseguir fazer muitas reflexões nesse período. Eu quero ler também o tal do Maldito Sertão, que eu não consegui
ler no mês passado. Eu tentei, como eu falei, né, comprar a edição física, que ela é sob encomenda. Só que como deu esse BO, né, eu não recebi o e-mail, eu fiquei com receio de tentar comprar o físico novamente e não consegui. Então, eu tô decidindo ainda se eu vou dar mais uma chance e comprar o físico ou se eu compro logo o e-book, porque tem também nessa versão e aí eu leio assim mesmo. Eu não gosto muito, mas vai ser o jeito, porque eu quero muito ler esse Maldito Sertão, né? Que é de um autor brasileiro, e ele vai abordar temas de folclore, né? Ele vai ressignificar as histórias de folclore, ele vai trazer um ar mais sombrio, mais aterrorizante, né? E do folclore nordestino também. Então, assim, eu acho que deve ser um livro super interessante. E ainda mais assim, que eu adoro esse tema de folclore. Quando eu era pequena, eu amava, sempre gostei. Tinha lá o dia do folclore na escola, eu gostava muito. Eu lembro de um livro que eu ganhei, né, de uma professora da minha primeira série, que foi a professora Edneia, e foi A Lenda da Yara. Nossa, eu amava esse livro. E tem aquela série também da Netflix que é Cidade Invisível, que fala também do folclore, né? Traz personagens folclóricos. Eu adoro demais aquela série, né? Pena que ela foi cancelada. Mas enfim, então eu tô muito ansiosa para ler esse livro, que eu acho que vai ser muito bom. E por fim, eu também quero ler o livro Descanse em Paz, Meu Amor, do Pedro Bandeira, também é um autor brasileiro. Ele escreve para o público infanto-juvenil. Eu li alguns livros dele quando eu era pré-adolescente, né? Li na escola. E eu amei, assim, demais. Na época eu queria ler tudo que o autor tinha publicado, mas eu não tinha acesso, né, aos livros. Na cidade que eu morava, ela era muito pequena, ela não tinha assim livraria, né? Até hoje ela não tem, na verdade, mas naquela época, que faz alguns anos, ela não tinha, então eu não tinha onde comprar livros. Era muito difícil o acesso e a internet assim ainda não fazia parte assim da minha vida a tal ponto de eu saber navegar pelos sites e fazer as compras online, né? Eu tinha 11, 12 anos, então não sabia mexer nisso ali. Era muito novo ainda, pelo menos na minha casa, na minha família. Então, eu quis realizar esse sonho depois de adulta, né? Não ler todos, mas eu vi alguém comentando sobre esse livro, não lembro quem agora, faz muitos anos, eu anotei e aí eu falei, não, esse ano eu tenho que ler, que eu tenho que satisfazer esse meu sonho, né, realizar esse meu sonho de infância, não infância, né, mas ali da minha pré-adolescência, que é ler de novo alguma coisa do Pedro Bandeira. Então eu separei esse livro, né? Descanse em Paz, Meu Amor, que parece ser ali um livro de mistério, suspense, tem também um pouquinho de romance, adolescentezinho. Então acho que vai ser muito bom para descontrair, para dar umas boas risadas e alguns sustinhos de leve. Então foi isso, gente. Foram essas as minhas leituras de fevereiro. Foram poucas, mas bem proveitosas. E estes são os livros que eu quero ler no mês de março. Não sei se eu vou conseguir, porque entre eles tem um livro que é um pouquinho maior e eu tenho um pouquinho tempo por dia para ler. Mas assim, vou me esforçar para conseguir realizar o meu sonho de ler Descanse em Paz, Meu Amor e O Maldito Sertão, que assim, eu tô muito ansiosa para ler esses dois livros. Tomara que dê certo. Mas me contem também o que é que vocês leram nesse mês de fevereiro, o que é que vocês querem ler nesse mês de março. Nós temos alguma leitura em comum? Não sei, né? Então me contem aí, fiquem à vontade. E foi isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, do meu link na Amazon de associado. Você comprando qualquer coisa, não precisa ser um livro especificamente, né? Você comprando qualquer coisa através desse meu link, você ajuda aqui o meu canal, né? Porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada a mais por essa compra, né? Por utilizar o meu link, mas você me ajuda muito. Então é isso. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!